expandindo com amor e alegria. Pessoal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal A Expansão. Eu sou Sinara Novaes e nós estamos recebendo hoje a consteladora, que é a Michele Larissa, uma grande profissional. É uma honra estar aqui no canal de vocês, contribuindo, com informação, quebrando crenças para a evolução humana mesmo. Isso. Larissa, por favor, explique ao pessoal o que é a constelação familiar. Constelação é uma terapia, que a gente chama terapia breve, que você consegue ver bloqueios, traumas, padrões de comportamento, emoções, sentimentos, do momento gestacional até a hora que você inicia essa constelação. Você consegue ver tudo. Essa técnica foi criada por um filósofo, o Bert Helling, onde ele pegou um mix de várias outras técnicas para criar e modular a constelação. Então, a constelação tem um pouco de gestalt, tem um pouco de terapia do esquema, tem um pouco de psicanálise, ver e sentir as consciências. Ele do Milton Erickson, da parte do psicodrama. Então, as pessoas mistificam muito achando que coisas espirituais. Não. Qualquer técnico que esteja predisposto a aprender a constelação, não precisa ter dons mediúnicos, nem sensibilidade, não. São gramáticas, você estuda gramáticas dentro da percepção de campo, tanto com bonecos, tanto com âncoras, tanto em grupo, e a partir dessas gramáticas você consegue interpretar o que está no inconsciente. Interessante. Diz uma coisa, Larissa, qual é a diferença de fazer na água, com pessoas, com bonecos? É a mesma coisa? Vai depender muito da estrutura. Por exemplo, em consultório eu gosto de fazer com âncoras e com bonecos. Entendi. Por quê? Porque a leitura, a percepção, a gramática desse atendimento individual fica mais claro para o paciente, entendeu? Em grupo, eu gosto de fazer com âncoras e com pessoas. Vai depender muito da escolha que o profissional vai se adaptando e tal. Pessoal, eu já fui paciente da Larissa, eu tenho que falar disso, tá? E foi transformador na minha vida fazer uma constelação com ela. Foi muito emocionante, sabe? E hoje eu ainda me lembro daquela tarde de constelação, como foi forte. E como ela transforma de fato a sua vida. Quais são os pontos, Larissa, que uma pessoa pode saber que precisa constelar? Como é que ela sabe que precisa da constelação? Quando ela sente que a vida está... que ela se esforça e vê que a vida não está fluindo como ela gostaria. Quando ela tem alguma dúvida no processo profissional. Quando ela tem alguma enfermidade. Quando ela quer decidir algum tipo de negócio, Porque a constelação hoje, ela perpassa várias ciências, Não é só com família, não. Eu constelo empresas, negócios, produtos. Meu Deus, que incrível. Equipes de trabalho, você consegue ver tudo, Você consegue ver a pessoa que está travando o fluxo de um processo dentro da empresa. Você consegue ver o produto que deve ser lançado, por exemplo, a equipe técnica tem 2, 3 produtos e qual a gente deveria lançar primeiro, segundo, terceiro e como deveria agir, a gente consegue ver também. Gente, isso é incrível, eu não sabia que a constelação poderia trabalhar também dessa forma, Com empresas, com a equipe, com produtos, isso é incrível. E também ela entra na parte jurídica, Sim. Hoje muitas conciliações são feitas dentro da visão sistêmica, desses princípios. Principalmente na vara de família, vara de negócios, de coisas de herdeiros. Sempre, muitos juízes aqui em Maceió, inclusive a UFAL, tem alguns juízes que fazem processo de conciliação utilizando a visão sistêmica. E tem um dado, não sei se está atualizado, mas que quando tem intervenção da técnica, sei lá, 70% a 75% dos acordos eram favoráveis. Quando não tinha, ficava entre 60% a 65% na parte jurídica. Então, assim, é uma ferramenta incrível que você consegue, de fato, analisar. Hoje, a gente começa a se envolver, e a gente vai aprender outras técnicas e outras. Maravilhoso. Hoje, assim, eu consigo dizer que a minha constelação não é puro sangue, não é puro Bert Helling,
Porque eu boto um pouquinho de hipnose ericksoniana, eu boto alguns Sim. temperinhos Muito para que bom. o paciente de fato se entregue e ele consiga destravar. Uma mudança de consciência já muda um destino. Já muda. E me diga uma coisa, Larissa, você constrói criança também? Criança, animal. Animal? É. Eu tinha uma paciente que todo gato que ela comprava cometia suicídio. Ele pulava da janela do prédio dela. Ela podia botar a rede, o sistema de rede, o que fosse. Ele dava um jeito de sair pela porta quando alguém abria. Meu Deus, logo um gato. É. E aí, dentro desse gato, ela, Michele, eu não sei, é o terceiro gato já, eu amo gato. Desde criança eu tenho um gato, eu disse, traga ele aqui no consultório. E ela trouxe o gatinho preto. Ele começou a constelar e eu quis ver, a gente tentou ver ele dentro da estrutura familiar dela, não apareceu nada. Mas quando eu botei a residência, apareceu. Aí ela foi atrás do estatuto, né, das reuniões do condomínio, e a gente descobriu que tinha falecido uma pessoa com suicídio dentro do. E aquele gato estava honrando aquela dor dentro do apartamento. Estou toda arrepiada. Porque é incrível, né? Por isso eu amo a constelação. Inclusive, assim, eu já tentei estudar, não vou mentir, mas eu não flui. Eu acho que tudo é assim, a própria terapia também, ela adota a gente, né? E, de certo modo, eu não fui adotada pela constelação. Mas, assim, eu sou encantada com esse mundo, sabe? E eu fico, assim, incrível com isso que acontece. A constelação, ela vai diretamente no ponto, né? E naquele pontozinho ali, que às vezes está guardado, tem a ver também com ancestralidade também? Tem, tudo a ver, né? Sim. Na quebra, a constelação, o princípio dela são as leis, né? Que a gente chama leis do amor ou lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e receber. A quebra dessas leis abre precedência de repetir padrões negativos. Se você quebra essas leis na linhagem paterna, padrões negativos da família e da cadeia, né, do organograma não, do histórico familiar da parte paterna. Se faz isso na parte materna também, pode quebrar. Então, se você quebra nos dois, piorou. Você recebe consequências tanto da linhagem paterna quanto da linhagem materna. Então, você pode estar sofrendo coisas e honrando situações que foram dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, primos, todo mundo que veio antes de você. Inclusive até dívidas. Tudo envolve. Envolve pactos, envolve acordos e situações financeiras de negócio, envolve assassinatos que aconteceram lá atrás, envolve abortos, envolve separações, conflitos, brigas familiares, envolve tudo. Nossa, gente, olha, me conta um caso assim que foi relevante para você, de mudança depois da constelação. Assim, eu tenho alguns casos assim, na área de saúde eu tive um muito interessante. Eu sempre dou palestra nos hospitais que fazem trabalho com o grupo oncológico, né, os pacientes. Porque minha mãe era uma paciente oncológica, né, veio a falecer, e eu fiz muita amizade com os psicólogos desses hospitais. Um deles é o Arthur Ramos, outro a Cleon. E teve um caso que veio para mim, de um rapaz de 32 anos, casado, com 2 filhinhas, e eu comecei a constelar ele, indicado pela psicóloga desses hospitais, e ele meio assim, incrédulo, achando que era algo místico, bonequinho, o ambiente do consultório, uma luz azulzinha, preconceito, né? Ele quis e fez questão que a esposa ficasse dentro da sala, e eu estou fazendo todo o movimento. E a intenção era saber o motivo dele estar com câncer, ele estava com câncer de linfoma, entende? E a gente começou a constelação, e dentro da constelação, na constelação de bonecos, cada imagem, cada figurinha ali que você pega, simboliza algo. O técnico, né, o terapeuta, ele tem a leitura do que é. E aí eu pedi para ele botar os pais, botar isso, os irmãos, e eu pedi para ele pegar um objeto simbolizando o câncer para ele. Quando ele pegou esse objeto,
esse objeto simbolizava um segredo familiar. Eu disse, a sua enfermidade tem algo a ver com algum segredo familiar. Existe algo que você sabe, ou que você sabe que é oculto em relação aos seus pais? Aí ele disse, não tem nada, e começou a, assim, ser bem impositivo, e dizer assim, não, eu acho que não tem nada, eu acho que está enganado, isso não tem nada, não tem como ter segredo familiar. Meu pai me conversa tudo, comigo, com meus irmãos, minha mãe, não tem como. Mas eu disse, olha, mesmo que você não aceite essa informação, guarde ela, porque em algum momento ela pode servir. E a esposa olhou para mim, né, falou assim, ele não está aceitando bem, mas vamos deixar fluir. E aí ele saiu do consultório. Tudo bem, foi para casa. Quando chegou em casa, conversando com os pais, e aí, gostou da terapia que a psicóloga indicou? Ele, não, pai, gostei não, é algo místico, uma luz azul, um monte de boneco. Eu achei que era coisa assim meio esotérico, meio holístico, meio aquela coisa, né? E eu não gostei. Eu achei, e ela veio dizer, pai, que minha doença tinha a ver com o negócio do segredo familiar. Olha que absurdo. E ele começa na mesa com os irmãos, os pais, todo mundo ali, né? Ele vinha, assim, muito cansado, né? O processo de químio, o tratamento é bem pesado, a gente sabe. E aí, não é fácil, um jovem de 32 anos, né? Com a vida toda organizada, achando que ia, né, e pegar uma surpresa de um diagnóstico desse. E ali os pais, e foi meu filho, e ela falou sobre o que desse segredo? Nada, né? Ela disse que tem um segredo, eu achei um absurdo, eu mesmo não vou voltar mais, eu achei que não deve. No outro dia, 7 horas, eu chego às 7h30, né, faço uma oração, ligo os aparelhos, me conectando lá no consultório para receber os pacientes. Daqui a pouco chega o pai, a mãe, ele, a esposa, os irmãos, tudo consolado. Meu Deus do céu, o que foi isso? O que aconteceu? Aí eu, com um paciente agendado para a seguida, eu disse, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, a gente precisa conversar com você. Eu quero saber como você descobriu que existia um segredo familiar. Aí ele chorando, desculpe eu ter falado aquilo com a senhora, né? Eu descobri agora, para mim também é novo, eu não sabia. Eu sou filho adotivo. Meu Deus. Aí o pai dele, uma pessoa, né, muito séria, disse, me diga se existe alguma possibilidade do meu filho ser curado, ou tiver um caminho de cura, né, de possibilidade de ressignificar tudo isso, eu gostaria. Porque de fato, eu e minha esposa decidimos nunca revelar para ele não se sentir excluído e tal. Mas isso quebra a lei, né? Quebra a lei do pertencimento. Né? Um filho adotivo, ele precisa saber que tem essa origem, para não excluir a árvore biológica dele. Entendi. Ao excluir, o campo vai fazer de alguma forma ele ressignificar e honrar essa árvore biológica. E quantas pessoas eu atendo lá, né? Michele, eu queria igual, eu queria ter melhor que meus filhos, né, biológicos. E eu digo, não importa, ele vai honrar de alguma forma. E aí, ele tinha aquelas histórias que a gente conhece sempre, né? A esposa dele tinha perdido um bebê, estava muito triste, e apareceu um neném, né? E a madrinha era enfermeira, aquela história que a gente escuta sempre. A madrinha era enfermeira, disse, olha, tem um bebê aqui. E ela pediu para dar. É um menino, vocês querem? Conversaram entre eles e aceitaram esse bebê. E a vida seguiu, né? Mas a madrinha guardou o nome completo da mãe, da maternidade, aqueles dados básicos. Sim. Quando você dá entrada para ter neném, né? E aí, o pai, né, desse jovem contratou um detetive, um sistema policial, que ele era dessa área aí, militar, não sei se era desembargador, alguma coisa assim, de justiça. E só sei que achou a mãe em Fortaleza. Ela tinha 8 filhos, morava assim numa casa de palafita, assim, bem simples, num terrenozinho pequeno. E eles perguntaram, como eu devo fazer? Você tem que honrar sua origem, né? E eles foram lá, levaram o filho, ele muito assustado, e a gente fazendo todo o acompanhamento dele, da família. E a partir daí, ele decidiu, dentro do trabalho dele, que ele era empresário, esse jovem,
dar um valor para a mãe e para a família, honrando todo o movimento. E o que aconteceu? Por que ela deu essa criança? Ela trabalhava numa fazenda e o dono da fazenda abusou dela e ela engravidou. Quando a família soube que a empregada da fazenda estava grávida, mandou dar uma surra e ela perdeu o neném. Ela entrou em trabalho de parto, aí teve ele nessa situação. Entende? E ela, quando viu ele, ela se emocionou muito, foi uma história muito bonita. Quando ela viu ele, ela disse assim: eu orava todos os dias para saber de você. Não tem como não se emocionar, estou já chorando aqui. E aí foi uma história muito bonita, assim, que eu vivenciei. E incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Então são histórias fortes. Há uma outra história que não é do Anap. E, diga-se passagem, né? Ele fez todo o processo humano, né, de químio e tal, mas o processo de cura dele foi muito mais acelerado. Eu tenho os exames antes, os exames depois, acelerados de que a normalidade que a medicina esperava. Depois que foi feito esse movimento, ele se curou mais rápido. Aí ele se aproximou dessa família. Lógico, ele não tem vínculo afetivo, mas ele honra, né, esses pais decidiram honrar. Porque foi um movimento de um amor, né, que esse filho chegou para essa outra família. E a partir desses pais honrarem essa família de origem, e esse filho reconhecer que existe um pai e uma mãe, foi atrás do pai também, mas o pai já tinha falecido, porque era um senhor já, quando aconteceu isso. Mas mesmo assim ele descobriu que tinha de um lado 8 irmãos, do outro parece que era 5. A outra família não quis muito, mas a gente fez um trabalho terapêutico para ele acolher esse pai, né, com respeito e amor dentro do destino, porque ele chegou, a vida chegou até ele, né, através desse... Ou seja, nada fica escondido, Nada. né? Não. Tudo uma hora vem, submerge, vem à tona. É muito incrível, gente, Muito isso. incrível, muito incrível. Tem várias situações, tem as situações da nossa amiga Raíza mesmo, né? Sim, da Raíza. Da Raíza. Ela foi criada por 3 senhoras, né? Sim. Uma delas adotou ela como filha. Sim. E na constelação, a gente disse, não, você tem que ir atrás da sua história. Né? Tem que ir atrás da sua história. E ela sabia informação nenhuma da origem dela. Sim. Né? E aí, a mãe dela já estava com Alzheimer, não tinha como a gente obter informação. A tia, que também era uma das pessoas, já tinha falecido. E a avó. Então, as 3 estavam, 2 falecidas e uma que não tinha condição de passar a informação. E aí a gente decidiu ir, eu fui acompanhar esse caso, a gente decidiu ir para a cidade que ela nasceu. Nossa. E aí eu consegui o nome da mãe, né? E o endereço, tudo, e a gente falou, não, bora atrás do nome da mãe. A gente conseguiu pela Equatorial, pela não sei o quê. Sim, fez um trabalho de detetive. E aí a gente achou que essa mãe estava lá, né? Sim. E a gente foi atrás da mãe, atrás da mãe, atrás da mãe. Mas na verdade, quem a gente achou? O pai. O pai. Ela lembrou de uma amiga da mãe, mas a gente bateu na casa. E a amiga da mãe, graças a Deus, estava viva e consciente. Sim. Uma não quis falar. E a outra, do nada, que a gente já estava indo embora, assim, desistindo, porque não tinha achado a mãe. Sim. Ela disse, não, eu sei a história toda sua. Seu pai mora ali. Ele é militar, ele mora ali, e a gente vai lá agora. E a gente vai lá agora. E eu vi aquela constelação ao vivo, eu emocionadíssima. Eu estava assim. Eu estou impactada. Emocionada. E quando a gente chegou, essa moça levou a gente na casa dele, ele estava saindo. Ele saindo de carro, a gente chegando. Aí ela buzinou, ei, pare! Aí ele parou, quando ele desceu, aí ela foi no carro na frente e disse assim, eu sou tal pessoa, amiga da mãe da Raíza, e a Raíza está ali no carro e quer lhe conhecer. Meu Deus. Ele desceu já chorando. Meu Deus. Ele disse assim, eu quis ter convívio com você, mas a condição da sua mãe lhe adotar foi a gente não ter mais contato com você. E aconteceu isso. Ela encontrou o pai acolheu ela, né? Lógico, não tem esse vínculo de afetividade, Sim. certo? Mas ele disse assim, eu quero fazer DNA só para constar. Mas se você pegar a foto dela e dele, assim... É a cara um do outro. Um outro, assim. A gente não conseguiu achar a mãe, Sim. a gente acha que a mãe está em São Paulo, e aí
são casos lindos que a gente vivencia, né? Sim. E a partir daí, essa paciente deu uma guinada na vida dela. Terminou a faculdade, começou a trabalhar, começou a prosperar, porque pai é isso, né? Pai é a evolução do mundo, assim. Né? E ela sentia que a vida, por mais que ela tivesse uma estrutura, a vida dela não estava fluindo. E hoje ela está aí contando essa história, né? Esse depoimento. É incrível. Gente, é incrível. Não tem como você não se emocionar com histórias de constelação. Sabe? A história da Raiz, a Raiz é uma amiga nossa em comum, uma pessoa maravilhosa. Conheço ela já faz um tempo. Né? E conhecia a história da Raiz, mas não sabia dessa segunda parte, né? Desse desenrolar da vida dela. E eu fico muito feliz por ela ter dado uma guinada depois. A constelação, ela faz isso mesmo. Ela é impressionante, gente. Então, olha só, me diga sobre os seus projetos. Hoje, assim, meu atendimento, eu foquei minha vida na terapia sistêmica, né? Sim. Eu faço hipnose, eu faço constelação, faço essa parte organizacional também, mas o cargo-chefe é a constelação. Eu estou agora em setembro, se Deus permitir, né? A gente está lançando a 7ª edição do Ilumina. Eu lembro do Ilumina. O Ilumina é uma imersão de 2 dias, onde eu trabalho todas as técnicas, hipnose, constelação, muito focada à visão sistêmica. É lindo, transformador para 50 pessoas, simultaneamente. Vai ser em setembro? Gente, olha só. Setembro agora, qual é o dia, Michele? A gente não tem data, a gente está acertando aí com os hotéis, mas acompanha nas redes sociais que a gente vai divulgar. Pronto. Gente, o Ilumina, quem não conhece, eu vou deixar o Instagram da Michele aqui para vocês acompanharem. Quem não acompanha ela ainda, né? Para vocês saberem a potência desse evento. Já é a 7ª edição e com certeza é porque estão pedindo mais. Né? Desde a primeira edição que eu digo a ela que eu vou. E eu fujo, não vou. E digo a ela que eu vou. Mas olha só, para você ver como existe a necessidade de você ter esse pertencimento, né? De você deslanchar a sua vida. E a constelação, ela trabalha isso muito fielmente. E ela praticamente é como se ela abrisse os mares, né? Abrisse aquela porta, como é que é? Que abriu o mar, na parte da Bíblia, minha gente, por Deus, me ajudem, né? Que abriu o mar. Então, é isso que a constelação faz. Ela encaminha você para esse propósito seu, para que a sua vida tenha, de fato, um sentido. É incrível isso. É incrível, assim, hoje, né, eu estou entrando, sei lá, 60 mil horas de atendimento, né? Nossa. Mais de 10 mil pessoas atendidas individual. Então, a minha vida é escutar histórias, né? E como é rico, né? Você pensa em fazer um livro sobre isso? Penso. Assim, não, na verdade, ainda está rabiscado. Já está rabiscado. Desses casos de sucesso, né? Sim. Que eu acho que serve como exemplo, serve como um incentivo para as pessoas quebrarem essas crenças, né? Isso. Que eu ainda escuto, espiritismo. Tem a ver, você escuta quem? Peraí, não. Qualquer pessoa que faz a formação, ela está habilitada a fazer a leitura técnica. Tem gente, como você disse, tem gente que tem afinidade com reiki, tem gente que tem afinidade com mesa radiante, tem gente que tem afinidade com gestalt, tem gente que tem afinidade com TCC, vai depender do técnico, né? Sim. Mas, assim, todas as terapias, o foco dela é levar você para um processo de evolução, né? Vamos chamar essa cura, que a gente sabe que no Brasil essa palavra cura ainda é muito criticada de forma jurídica, né? A gente pode nem estar falando muito, mas a cura no sentido de consciência, cura no sentido de percepção de mundo. Né? Então você às vezes passa anos, né? Anos sem fim, guardando dores do seu pai, dores da sua mãe, se acha o patinho feio da família, e quando você faz uma constelação, parece que a sua consciência abre assim, e diz assim, cara, como eu estava enganado com algumas situações. Porque muitas vezes, de um olhar egóico, eu olho a minha situação. Mas quem foi esse homem que foi alcoólatra, chamado meu pai? Quem foi essa mãe, né, abusiva, chamada minha mãe? Então a gente não sabe a história deles e julga só aquele momento. Então a constelação faz você ter um olhar mais amplo, né? Uma expansão mesmo,
para que você saia do olhar do seu umbigo, da sua dor, do seu lado egóico e olhe aquela história, aquele filme da sua vida por vários ângulos. Vários anos. Me diz uma coisa, Michele, já teve caso de pessoas que com dependência, né, vários tipos de dependência que existem, ter uma diminuição e como você falou agora, essa questão de falar a cura é tão polêmica, né? Mas teve uma harmonização na vida da pessoa depois de uma constelação? Todos os níveis de vício tem, sei lá, 90% tem a ver com o masculino. Pai, avós, a linhagem masculina da família. Entendi. Ou do lado paterno ou do lado materno. Sim. E aí, quando você tem um vício, exemplo, você tem um vício de álcool, um vício de cigarro, um vício de algum tipo de química, o seu corpo está contaminado. Então, o nível de consciência você abre. Se você entrar num tratamento de multidisciplinar, você sai. Entende? Porque você já sabe o que lhe levou àquilo. Você já está livre da dor primária que lhe levou. Mas alguns vícios precisam de tratamento fisiológico mesmo. Para desintoxicar e você conseguir sair de fato. Entende? Então eu tenho casos de sucesso de vícios, de álcool, de cigarro, de uso de maconha, por exemplo. Eu tenho de jogos, de sexo. Nossa. Né? Às vezes honrando uma avó, uma mãe, alguém da família que teve que ser da vida, né? Sim, entendi. Para poder sustentar e trazer essa família à tona, né? E vem alguém honrando lá. Então, assim, eu tenho muitos resultados. Agora, eu sempre esclareço. Dependendo da situação, tem que ter uma ajuda multidisciplinar. É como eu também digo, a constelação, eu acredito muito nela na resolução, né? Mas eu não descarto a ajuda médica, entende? Entendi. E de outros profissionais que precisam. É o certo, né? Porque a gente consegue ver também essa questão da doença, como eu dei o caso desse caso oncológico. Sim. Mas e aí, vou ficar curado? Não, você vai fazer. O corpo já está contaminado, já oxidou ali. Então ele precisa fazer o tratamento da reconstrução das células, isso aí tudo a medicina vai trabalhar dentro da tecnologia que existe hoje, entende? E a partir daí, o seu corpo não vai oxidar mais, entende? Então quantas pessoas estão doentes hoje, de vários níveis de enfermidade, né? Porque oxida o corpo, então você já tem uma predisposição orgânica e guarda um ódio, guarda uma mágoa, guarda uma raiva, né? A gente sabe que todas as emoções da medicina germânica, depois eu lhe aconselho você trazer alguém da medicina germânica que associa as dores emocionais com as enfermidades, né? Então, quando eu não consigo filtrar alguma coisa, geralmente é rins que sofre. Tristeza, pulmão, pâncreas, raiva. Quando eu chego um paciente muito raivoso, aqueles bravos, eu digo, vá fazer um exercício de luta, que você possa, na atividade física, você extravasar essa raiva, né? Porque ninguém dá um murro ou dá um soco, mesmo que sendo um esporte, sem... né? Então eu peço para que essas pessoas direcionem para esse tipo de atividade, porque ele já vai limpando o corpo dele e tirando essa tensão, né? E a constelação, ela mostra, né? Cada órgão, ele absorve um tipo de emoção e sentimento. Se você não cuida, exemplo, mama e útero, tem muito a ver com relacionamento amoroso e maternal. Nossa, faz todo sentido. Eu estudei muito isso, porque minha mãe teve câncer e não tinha caso nenhum da família, eu precisava entender. E aí, o câncer dela foi na mama direita e eu não fui amada como eu gostaria. Nossa. E ela tinha um problema com minha avó, né, de relacionamento, e também sofreu com meu pai. Então ela teve duas grandes emoções ligadas à mesma causa, né? Maternidade. É impressionante. Eu conheço muito casos de pessoas, principalmente filhas, né, das mulheres que não se dão bem com as mães. Eram mulheres que tinham um relacionamento muito bom na infância
de repente se perdeu na adolescência e se torna um adulto que não consegue ter um bom relacionamento com a mãe. Ou então que não tinha realmente desde pequeno. Como é que seria, de fato? Sim. Mãe é sucesso, né? Mãe é proteção. Quando você está doente, você vai buscar quem? A mãe. Mas se entrar um ladrão na sua casa, você vai buscar quem? O pai, né? Sim. Então, eu costumo dizer que mãe é proteção e pai é segurança. Sim. Então, o que é proteção? Ela guarda aquele feto dentro dela, se anula como ser humano por 9 meses, para que essa vida tenha sucesso. O sucesso é o nascimento. É o primeiro nosso sucesso. Então, quando eu não aceito a minha origem desse nascimento, eu já estou bloqueando a origem da vida, né? E aí, a mãe simboliza tudo que gera crescimento. Ganhar dinheiro é mãe, proteção é mãe, afetividade é mãe, conexão, abundância, tudo que faz crescer é mãe. Mãe é fertilidade. Quantas mulheres, nesse caso que você disse aí, que tem problemas com a mãe, gastaram 200, 300 mil tentando fertilidade. Eu tenho até uma bolsinha lá no consultório, cheio de sapatinho de bebê. Sim. Quando eu faço constelação, eu faço acompanhamento terapêutico, eu dou 6 meses para você engravidar, sem precisar tratamento. E nessa história eu sou madrinha de um monte de meninas. Tá vendo, gente? Não consegue engravidar para fazer constelação. Porque o corpo é inteligente. Então, se eu sofri enquanto criança, eu não quero gerar, porque eu acho que é de forma inconsciente, que quando nascer o meu filho, ele vai sofrer como eu sofri. Então o útero protege e bloqueia. E esse sofrimento pode ter vindo da mãe, né? Na relação da mãe, a maternidade mesmo, o acolhimento, se sentir pertencente, protegido. Então, você bloqueia mesmo o útero. O nosso corpo é muito inteligente, é porque a nossa percepção é muito racional, né? Mas se você leva um corte aqui, não passa nada, que a coisa está curada. Então, o nosso corpo ele tem comando, né? Hoje a gente tem a técnica do biomagnetismo, né? Que dá comandos energéticos, né? Para a restauração do corpo. E aí você vê coisas incríveis, assim, né? É verdade. Eu tenho uma experiência linda no biomagnetismo. Também, amo. E aí você precisa entender isso, né? Que o ser humano ele é muito mais sublime, né? Dentro da sua complexidade, ele é muito mais, tem muito mais do que isso que a gente está vendo aqui. Né? Hoje existem máquinas, né, que medem o campo energético, o magnetismo da pessoa, né? A áurea, tudo, né? Antigamente a gente escutava isso como algo místico, algo holístico, algo esotérico, mas hoje não, hoje a ciência está provando isso. Sim. Né? Que a mão é onde tem o maior complexo de energia, né? Nós temos chakras em cada dedo, né? Dedo. Cada ponta do dedo nós temos chakras, gente. E aí é todo esse movimento que você vê hoje, você vai para as palestras corporativas, as pessoas falando sobre magnetismo para venda, ativar os chakras, né? Chakra básico e tal. E antigamente você via, meu Deus. Verdade, né? Era muito, né? E você está de parabéns em trazer todo esse movimento aí de esclarecimento, né? Para a sociedade, que precisa despertar. Precisa. Né? Veio a pandemia aí, né? A lei divina trouxe a pandemia para que a gente pudesse despertar, e quanto a gente não aprendeu, né? Ele forçou a gente voltar para dentro das nossas casas, para dentro das nossas consciências. 2 anos trancados num quarto, 2 anos trancados num apartamento, numa casa, não foi fácil. Não. Né? Lidando com aquilo que a gente tem o maior desafio, que é a nossa família. Né? Quantos pacientes dizem, Michele, eu não conheço meu marido, eu não conheço meus filhos. Eu não estou conseguindo passar uma semana com eles. Isso. Né? Porque acordava de manhã, todo mundo ia para o colégio, trabalhava, voltava, todo mundo dormia. Mas como viver e aprender e sentir como a gente está se perdendo um do outro. Né? Eu costumo dizer coisas simples, a gente não liga para dar parabéns. Né? Não liga mais. Oi, parabéns, feliz aniversário. Manda mensagem. Manda mensagem. Então são coisas que está se perdendo e a gente não está notando. Né? Como um câncer mesmo, né? Que fica se alastrando ali.
né? A internet ela tem as vantagens, né? Mas ela realmente, se você não tiver cuidado, ela acaba com a vida de uma família, com a sua vida, né? Casa, às vezes assim, Michele, hoje vai comer não? Meu filho no quarto, vai comer, entra na mesa. Tá vendo o quê? Assistindo televisão. Se comunica dentro de casa com o celular. É um absurdo, É um né? absurdo. É um absurdo. Mas não é normal, mas está muito comum, entende? Tem a ver com fuga. Tem a ver com fuga, tem a ver com a dopamina, né? Você está ali vendo tudo, é muita informação. Verdade. A manipulação, né, da Matrix para a gente consumir, para a gente ficar ali. E quando a gente se distancia um do outro, a gente está perdendo a essência primária. Né? Primária. Só em poucos interiores você vê aquelas senhorinhas na porta batendo papo. É verdade. Né? Não vê. Eu moro num prédio que eu não conheço ninguém além do porteiro. Que eu dou... Interessante, Larissa, é verdade. Aqui eu moro num condomínio, né? Aqui a gente ainda vê isso. Ele sai de tarde, de noite, tá o pessoal tudo na porta conversando. Que foi o que me chamou a atenção quando eu vim procurar casa, né? Para comprar. Na época que a gente vendeu a nossa outra casa. E isso me chamou a atenção. Não, eu quero ir para esse lugar, porque aqui as pessoas vivem como se fosse no interior. E era o que eu queria. Apesar que eu não tenho esse hábito de botar a cadeira na porta, de ficar conversando, mas eu acho o máximo quando eu passo, eles estão conversando aqui, outro cantinho ali. E isso é sadio, né? Porque tira você da tecnologia. Meu filho mesmo, eu dou regra a ele. Eu digo a ele, só pode pegar 2 horas no telefone durante o dia. Ele ficou bravo, já gritou, eu digo, pode gritar, me chama de chata, eu digo, sou a mãe chata que amanhã você vai me amar e vai me agradecer. Pode me chamar de chata. Aí o que ele faz? Vai pra rua jogar bola, vai pinar pipa com o menino, coisa que antigamente se fazia e hoje você vê raramente, né, se fazer. Então é muito interessante. Dentro dessa constelação familiar, da relação de mãe com filha, você já teve resultados positivos depois de uma constelação? Eu acho que 100%. 100%. 100% assim, dessa relação. Eu tive uma paciente que ela disse, se você for falar para eu aceitar a minha mãe ou meu pai, me diga logo que eu vou me levantar. Pois então se levante. Se levante. Porque o princípio de tudo está na nossa raiz. Quem é a nossa raiz? A nossa origem. Quem é você? 50% esse homem chamado pai, 50% essa mulher chamada mãe. De forma biológica, de forma sistêmica, de forma espiritual, né? Tudo isso. Então, se você nega isso, você está se negando. Quantas pessoas com ansiedade por negar um deles? Quantas pessoas em depressão por negar um deles? Né? Essa relação mãe-filho, eu costumo dizer que na constelação, durante esses anos todos de atendimento, eu posso dizer que a relação principal é a mãe com o filho. Não tem como. Então, não tem como. Como eu vejo assim que, para mim, a maior dor humana é a mãe perder um filho. Eu atendo 1000 casos de mãe que perderam um filho. Nossa, bebezinha, jovenzinho, adolescente, adulto, já com a vida já construída. Mas essa mãe parece que a alma descola dela. Ela volta a viver pelos outros, porque está viva, mas fica uma sombra ali, por mais... Olha, eu já tentei de tudo, assim, casos e casos e casos, mas quando a mãe perde um filho, para mim é a maior dor. Maior. Não tem nada que compare. O que é que você compara mais? Nada. Só de pensar me dá um nó, né? Porque eu não consigo imaginar uma dor dessa e conheço vários casos de pessoas que perderam filhos da idade do meu. E eu disse, Deus, como essa pessoa continua caminhando, vivendo, trabalhando? Não sei como. Eu não imagino, porque é uma dor realmente surreal. Eu entendo quando você disse que descola realmente, porque eu acho que deve ser isso mesmo. Quando eu vejo os filmes falando sobre isso, alguns vídeos, inclusive da conotação espírita, a depoimentos de mãe, eu entendo muito, porque todas as mães, nenhuma voltou ao normal. Ativa a fé, tenta ficar normal, mas parece que a alma ali... Não é à toa, gente,
que eu encaminho tanto paciente meu para essa moça aqui. Cansei, já encaminhei tanto, porque eu digo, não adianta, você precisa constelar. Mas se não, eu digo, vá constelar. Não tem outro caminho, tem que constelar. Né? E envio mesmo, porque ela é uma pessoa extremamente competente no que ela faz, transforma vidas dentro desse movimento, né? E eu garanto a você que a sua vida vai mudar. Se você não tem uma boa relação com a sua família, constele. Se a sua vida financeira não está legal, constele, tem explicação para isso, né? E tudo isso vai abrindo as portas, vai abrindo aquele vão no meio do mar, que eu já vou lembrar o nome, que eu não sei, né? Para poder você entender qual é o seu caminho e como as coisas vão fluir na sua vida. Eu quero agradecer a Michele pela disponibilidade dela, né? Que eu fiz o convite para ela apressadamente e ela atendeu esse chamado. Eu fico muito feliz, porque eu tenho uma grande admiração por ela, tá? Vou deixar o contato da Michele aqui para vocês. E é isso, Michele. Eu quero agradecer também a oportunidade, né? É sempre bom, todos os espaços que abrem, eu fiz um propósito de vida, assim. Não importa se é católico, protestante, espírita, onde me chama, eu vou. Onde eu posso ser a voz de escuta para alguém, eu vou, né? Porque às vezes um exemplo desse, meu Deus, é isso, né? É, exatamente. Porque quantas pessoas eu atendo e dizem assim, eu precisava de orientação, não sabia nem como agir, né? E às vezes uma palavra, como também um abraço, salva, né? E se eu pudesse essa voz, eu seria essa voz até o último dia da minha vida. É a sua Então missão. eu não nego convite assim, de podcast, palestra, eu sempre vou. Eu fui para tudo quando você vai, a Michele, né? Às vezes, né? A Michele nessa religião, poxa, eu vi ela não sei aonde, eu vou, porque a mensagem que eu prego é amor. E o amor cabe em qualquer lugar. Isso, merece aplauso, né, gente? Merece. Muito lindo. É isso, assim. Eu sou muito feliz, né, dentro dessa jornada. Não é uma jornada fácil, né? Nossa jornada desse movimento de expansão da consciência mesmo. É verdade. Mas grandes desafios também passei dentro dessa jornada. Mas é um caminho sem volta. Você não consegue mais ser a mesma pessoa, né? Não tem como dizer, né? Como diz uma amiga minha, não tem como dizer. Não tem, É só seguir, caminhar e é isso. Vidas transformadas, consciências atingidas e busque, né? Estude. Se você não conhece, né? A Bíblia tem conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você conhece a verdade e não pratica, também ela lhe condena. Sim. Mas se você não conhece, você precisa, pelo menos, entender antes de criticar, né? Hoje eu não critico religião nenhuma, movimento nenhuma, porque dentro daquele movimento ali tem um porquê, um pra quê, né? Que às vezes a gente não faz sentido para mim, mas faz sentido para outra pessoa. E vai acontecendo e vai levando. Porque a nossa alma segue o caminho que ela precisa. Né? É verdade. Ela é inteligente. É verdade. Gente, gratidão. Gratidão a Michele, gratidão a vocês, tá? E é isso, a gente encerra hoje essa entrevista maravilhosa com a Michele, tá, gente? Então, vou deixar o contato dela aqui. A Michele atende aonde, Michele? Na Amélia Rosa, sim, né, em cima da galeria. No Instagram você tem um contato ali, tem telefone, tem tudo. Se você quiser ter a oportunidade, né? Se dá essa oportunidade, né? Isso, esse merecimento de, pelo menos olhar, como curioso apenas, né? Para aprender mais um pouco sobre você mesmo, sobre a sua vida, sua história, sua ancestralidade, sobre tudo. Isso. Bom, recado tá dado. Gratidão, gente. Muito obrigada. Tchau.